Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Daniele. Na aula de hoje nós vamos ver sobre a parte de topologia dentro da altimetria. Essa é a primeira parte da nossa aula. Bem, a topologia ela é a parte da topografia que trata das representações e interpretações do relevo do terreno. As práticas de nivelamento executadas em campo, após calculadas, devem ser representadas graficamente, a fim de proporcionar um maior entendimento do terreno. E é aí que a topologia entra. Ela vai entrar nessa área onde nós vamos estudar as formas de representar e de interpretar os dados do terreno. Existem vários procedimentos para se representar o relevo do terreno. Nós temos aí duas formas de representação. Nós temos representação em planta, que é feita a partir de pontos cotados e de curvas de nível. E nós temos aí representação em perfil, onde nós vamos abordar aí o perfil longitudinal e o perfil transversal. Bem, nós vamos começar vendo representação altimétrica em planta. E nós vamos iniciar vendo aí os pontos cotados. Nós temos nessa imagem aqui vários pontos lançados e todos esses pontos eles são cotados. Eles têm os seus valores de coordenadas, para dar o seu posicionamento e próximo a eles tem o valor das suas cotas, das suas alturas, ok? Quando a gente fala em altura, a gente pode falar tanto em cota, que é a partir de um plano horizontal arbitrário, quanto em altitude. Nós temos aí suas alturas a partir do nível médio dos mares, ok? Então, nós temos aqui essa imagem que representa para a gente aí, nos mostra os pontos cotados. Essa é a forma mais simples de representar o relevo de um terreno em planta. Mas o que ocorre é que normalmente são coletados milhares e milhares de pontos. E às vezes interpretar esses pontos apenas olhando e lendo as suas cotas se torna uma tarefa muito difícil. Por isso a gente tem outros métodos que complementam esse método de pontos cotados para representar a altimetria de um terreno. Nós temos aí a representação através de curvas de nível. Então essa é a representação mais importante aí de pontos altimétricos em planta. É a forma mais utilizada de representar o relevo de uma área em planta, ok? Então vamos ver, o que são as curvas de nível? São linhas curvas, fechadas, formadas a partir da união de todos os pontos de igual altura de uma região representada. Então, curva de nível são curvas que ligam pontos de mesma altura. Cada linha curva dessa aqui, que está desenhada, ela liga pontos de mesma altura. Então, cada curva de nível possui sua altura própria. Cada uma dessas linhas pertencem ao mesmo plano horizontal, unindo todos os pontos de mesmo nível. Então, se eu, por acaso, andasse em cima de uma curva de nível dessa, eu estaria sempre na mesma altura, mesmo que as minhas direções fossem mudadas. A minha altura permaneceria a mesma, ok? E nós temos alguns tipos de curva de nível que nos facilita interpretar os desenhos. Nós temos as curvas de nível mestras, que são essas que estão coloridas em destaque, ok? Elas são múltiplas de 5 e são identificadas por traços contínuos cheios ou mais grossos. Nesse caso aqui em particular, nós podemos observar que as curvas de nível mestras, elas estão destacadas em vermelho. Mas quando a gente faz uma plotagem em preto e branco, a gente precisa conseguir identificar essas curvas de nível mestras também. Então, por isso, a gente coloca o traço mais grosso, porque se estiver em preto e branco, a gente consegue diferenciá-las das outras. Então, nesse caso, vamos observar aqui. As curvas de nível mestras, elas possuem o número aqui das cotas. Então, essa curva de nível mestra tem o número 20, que quer dizer que a altura aí nessa curva de nível é a altura 20. E aqui nós temos outra curva de nível mestra, cuja cota é 25. Então, nós temos aí a marcação, de 5 em 5 metros. E por que a gente faz essa marcação? Para facilitar a nossa leitura. Porque nós temos aqui poucas curvas de nível. Então, é muito fácil de identificar para onde está subindo, para onde está descendo. Mas quando nós temos uma planta que tem muitas curvas de nível, e eu não tenho as curvas de nível mestra, essa identificação do relevo, ela se torna mais difícil.
Então, por isso que as curvas de nível mestras, elas são importantes aí para que eu consiga identificar de um modo mais ágil o relevo do meu terreno. Além das curvas mestras, aí nós temos as curvas de nível intermediárias. Elas não são cotadas e elas ficam entre as mestras, identificadas por traços finos. Então, entre as curvas de nível mestras, eu sempre tenho as curvas de nível intermediárias. Bem, nós vamos ver agora aí as propriedades das curvas de nível. Vamos começar aqui. Duas curvas de nível jamais vão se cruzar. Por quê? Cada curva de nível ela possui um valor de cota próprio. Então, a partir do momento que ela se cruza, eu fico em dúvida se aqui no meio a curva de nível vai ter o valor 99 ou se vai ter o valor 100. Eu não consigo identificar, né? Porque ela está cruzando. Então, a curva de nível ela nunca pode se cruzar, ok? Uma curva de nível também não pode bifurcar. Por quê? Aqui eu tenho duas curvas de nível cuja altura é 100. De repente, ela vira uma, com a altura de 100 também. Mas eu não posso ter isso, porque ou essa curva de nível aqui vai ser a 100, e essa aqui vai ser outra curva de nível que não pode esbarrar, ou essa de baixo vai ser a 100 e essa daqui tem que sair. Lembra, a curva de nível não pode cruzar aqui no meio, tá? Então, ela não pode bifurcar. Duas curvas de nível não pode virar uma e nenhuma pode virar duas. Bem, aqui é uma outra propriedade das curvas de nível. Uma curva de nível não pode simplesmente aparecer ou desaparecer, porque esse meio aqui, onde ela desaparece, ela não consegue me passar informação de como o relevo se comporta nesse pedaço, tá? Então, ela não pode sumir ou aparecer do nada. Normalmente, a gente apaga um pedacinho da curva de nível só para colocar o valor da sua cota. Aí não tem problema, mas é um espaço mínimo aí quando a gente faz algum desenho de curva de nível à mão. Fora isso, ela não pode desaparecer e nem aparecer do nada. Bem, uma outra propriedade que é muito importante e é interpretativa na área das curvas de nível é que em terrenos planos a gente vai ter curvas de nível com mais espaçamento. Então, a distância entre as curvas de nível vai ser maior e aí nós vamos ter trechos suaves nessa área do terreno. Já nos terrenos acidentados ou íngremes, as curvas de nível elas estarão muito próximas umas das outras. Então, quando a curva de nível está espaçada, significa que o terreno ele é mais plano, ou a inclinação dele é mais suave. Quando eu tenho um trecho mais íngreme, as curvas de nível estão muito mais próximas umas das outras. Ainda que em propriedades de curvas de nível, nós vamos ter uma elevação quando o valor das cotas aumenta da parte externa para o interior da figura. Então, nós temos aqui a base do meu desenho na altura 10 e aqui, à medida que vai estreitando, vai subindo. Então, nós temos aqui a cota de número 13. Eu consigo observar se eu tenho uma elevação ou qualquer outra característica da curva de nível, se eu tenho aqui o valor das cotas. Porque se eu não tiver o valor das cotas, eu não consigo identificar para que lado está subindo ou para que lado está descendo. Então, eu sempre necessito ter o valor das cotas aqui junto com as minhas curvas de nível. Nesse caso, então, eu tenho uma elevação. Está crescendo aqui da base para o centro, ok? Eu tenho uma depressão quando ocorre o contrário. Quando o valor das cotas diminui da parte externa para a parte interna. Então, aqui, no caso, eu vou ter uma depressão. Então, aqui, a parte externa tem o valor mais alto. E a parte interna, a parte menorzinha, vai ter o valor mais baixo. Então, eu tenho uma depressão aqui. Bem, um outro conceito importante em curvas de nível é a questão da equidistância vertical, que é a distância vertical que separa duas curvas de nível, tá? Então, eu tenho a separação vertical entre curvas de nível, é chamada equidistante porque tem o mesmo valor, tá? Deve ser constante e denomina-se equidistância vertical, tendo aí comumente um espaçamento de 1 metro de uma curva para outra. Por que comumente? Porque dependendo da área que eu estou representando, esse valor pode variar. Imagine um terreno quase plano.
eu não vou ter um desnível ali de 1 metro. Então, se eu for representá-lo com curvas de nível, esse espaçamento entre eles será menor que 1 metro. Então, eu vou ter aí uma equidistância menor que 1. O mesmo ocorre também em áreas muito maiores. Se eu vou representar em uma planta o relevo, por exemplo, do Brasil, eu não posso fazer essa representação de 1 em 1 metro, porque não teriam curvas de nível suficientes para representar esse relevo num papel. Então, aí há necessidade de aumentar essa equidistância vertical. Nesse desenho, eu consigo ver claramente o que é essa equidistância vertical. É como se eu separasse o meu terreno e cortasse ele em vários planos imaginários. A distância entre um plano e o outro, que é a equidistância vertical. Bem, aqui nós temos outra característica das curvas de nível. Eu tenho uma encosta, que também pode se chamar de vertente ou flanco, tá? Que é representada pela inclinação natural da superfície do terreno. Então, se eu tivesse aqui uma água escoando, ela iria escoar aqui no meio, porque eu teria uma encosta, uma inclinação deste lado e uma inclinação, né, uma outra encosta desse outro lado. Então, esse é o conceito de encosta, seria essa inclinação natural da superfície do terreno. Aqui nós temos uma imagem que ilustra melhor para a gente, né? 2 encostas bem suaves aqui, com um curso d'água passando aqui ao centro. Bem, nós temos um talveg quando a gente tem, né, o encontro de 2 encostas. Então, 2 encostas convergindo para a base das mesmas forma para mim o talveg. Então, a gente observa aqui que nós temos a curva de nível aqui maior, cujo número é 95, e aqui 90. Então, aqui seria um curso d'água, uma linha d'água, ok? Nós temos, então, aqui um talveg. Se a água escoar aqui, ela vai seguir esse trajeto. E nós temos o talveg formado por 2 encostas. Aqui eu tenho uma imagem que exemplifica melhor o talveg. Então, eu tenho uma encosta desse lado e uma encosta desse lado, e aqui embaixo eu tenho a água escoando. Bem, o espigão, ele tem a sua forma muito parecida com o talveg, mas o que vai mudar aqui vai ser o número das curvas de nível. Lembra que eu falei que desenho sem número de curva não quer dizer nada? Então, aqui a gente tem esse exemplo. É o mesmo desenho do talveg, mas o valor aqui das curvas de nível vai diferenciar para mim. E aqui vai se tornar um espigão, né? O espigão representa o encontro de 2 encostas também, só que convergindo para o topo da mesma. Então, no talveg eu tenho esse desenho, ok? Já no espigão eu tenho este desenho. Tenho 2 encostas também, mas o encontro delas é na parte de cima. E aqui eu tenho a demonstração de um espigão. Então, eu tenho aqui essa primeira encosta, essa segunda encosta, e elas se encontrando na parte mais alta do relevo. Aqui eu tenho representada a linha de crista, também conhecida como linha de cumeada ou divisor de águas. Literalmente divide as águas, é aquela parte mais alta que nós temos aí. Aqui está exemplificado nessa imagem, dá para a gente ver melhor, né? Aqui nós temos a representação através das curvas de nível, né? E aqui também nós temos a presença de 2 encostas, ok? E se chama divisor de águas, né? Porque é a linha que une os pontos mais altos de uma elevação, dividindo as águas da chuva. Bem, nós vimos aí então, né, esses conceitos sobre as propriedades das curvas de nível, fechando aí essa primeira parte da altimetria, e nós vamos então agora para a segunda parte da nossa aula. Espero vocês lá.